Tudo mais caro para a mesa do americano, é claro que isso acaba virando pressão. Vinícius, o presidente Trump piscou? É só o começo de um recuo dele nessa política tarifária? Mais uma vez, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Thaís, Lorival, Caio, espectadores. Nós temos aqui o Trump seguindo a lógica do taco, né? Que é Trump always chicken out, né? O Trump ele sempre recua, né? Que é o que os seus críticos costumam dizer. Só que é um recuo muito mais, como aliás até já foi abordado, em função de aspectos domésticos do que fruto de uma barganha com países produtores, né? Em relação aos produtos agrícolas que os Estados Unidos, até por características geográficas, ele não consegue produzir, né? No café, por exemplo, tem uma pequena produção ali no Havaí e só isso, né? Outros produtos, como a carne, por exemplo, até são produzidos, mas a demanda, ela é muito maior. Mas Trump, eu acho que ele está muito longe de sinalizar o que é uma revisão dessa tática de impor tarifas e forçar negociação. Ele sempre vai ceder apenas naquilo que lhe for mais conveniente e sempre é importante dizer, com um discurso de vitória, para que ele não reconheça que ele cometeu um erro crucial ao aumentar justamente ali o preço dos produtos, porque as tarifas sempre acabam pesando no bolso do consumidor, produtos que acabaram aí gerando, contribuindo, melhor dizendo, para o aumento da impopularidade dele e, não tenho dúvidas, também impactaram ali a escolha de alguns eleitores nessas eleições regionais que foram realizadas recentemente, com votações como em Nova York, na Virgínia, em Nova Jersey, votos ali que, tudo bem, os democratas ganharam, mas houve áreas ali em que claramente os republicanos esperavam uma melhor performance e não tiveram em função desse crescente descontentamento com aquilo que, no fim das contas, decide as eleições nos Estados Unidos, que é quanto que a inflação pesa no bolso dos eleitores. Em cenários assim, Trump, não tenho dúvidas, estará disposto a negociar. Não, ótimo ponto, Vinícius. Lorival, eu quero muito te ouvir sobre os acordos que o Trump está fechando com outros países. Mas eu quero segurar um bocadinho para pegar o gancho do Vinícius, que é da reação de Trump, né? O quanto você enxerga de enfraquecimento dele, né? Desse recuo dele. Você espera que ele tome mais ações? Um pouco repetindo a pergunta que eu fiz para o Vinícius, mas com seu olhar para a personalidade de Trump, você consegue captar muito as reações dele? Sim, acho que é um movimento que demonstra a sensibilidade dele para com o alto custo de vida, né? E isso pode beneficiar o Brasil no que diz respeito principalmente à carne e ao café, principalmente ao café, em que o Brasil é um grande produtor mundial, meio impossível de dispensar, né? Assim, então, nesse sentido, acho que podem vir outros benefícios para o Brasil, mas o Trump, ele acredita há décadas. Existem poucas coisas que são fixas no Trump, que são por princípio, né? E a tarifa é uma delas. Ele acredita nas tarifas. Então, esse é um movimento tático, não é um movimento estratégico. As tarifas vieram para ficar. Pode ver que em muitos outros setores elas continuam. Foi uma medida muito focada naqueles setores em que realmente o custo de vida aumenta e em que os Estados Unidos não têm condições de produzir o suficiente para a demanda dos Estados Unidos. Então, é disso que nós estamos falando, não é uma renúncia, um recuo em relação às tarifas de maneira geral. Queria trazer uma informação aqui que o suco de laranja e a castanha do Pará, esses sim ficaram isentos de sobretaxas, porque eles já estavam na lista de exceções. Já estavam na lista de exceções. Né? Agora, no que diz respeito à carne, ao café, às frutas e outras castanhas, o Brasil até perde competitividade, provavelmente, né, em relação a outros produtos a outros países que ficam isentos, né, porque ficam isentos de sobretaxas, bem entendido, né.
Então, acho que é preciso entender isso, entender que o Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né? Entre eles a questão das Big Techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer, de criar uma superintendência no CAD para fiscalizar as Big Techs. É a agência da concorrência, né? É motivo de enorme frustração no governo americano. E a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim. Foi uma reunião ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões regulatórias, impostos e o que vem pela frente em termos das Big Techs. Dois pontos aqui, Lorival. Um, que conversei, por exemplo, com produtores de café que estão preocupados exatamente com a questão da competitividade, porque Colômbia e Vietnã, por exemplo, que são grandes concorrentes do Brasil, mesmo o Brasil sendo o principal exportador de café para os Estados Unidos, vão para tarifa zero, Colômbia zero, Vietnã tende entre 10 e 0 e o Brasil continua com 40%. Então, aqui, mesmo que a gente sinta algum alívio da perda dos 10%, piora a competitividade e isso pode acontecer com os outros setores também. E a segunda coisa, conversei mais cedo com executivos que estiveram com gente das agências de alto escalão do governo, da própria Casa Branca, e essa decisão já estava tomada. Quer dizer, não tem. Ela foi tomada no começo da semana, né? Na quarta-feira, com certeza, estava tomada. Exato. E não tinha. E a definição já tinha feito, assim, a reunião com o Marco Rubio não tinha acontecido ainda. Agora, Caio, eu percebi o governo cauteloso para sair comemorando, porque, de cara, houve uma confusão ali na compreensão se era 10, se era 50, se caiu tudo, se tinha caído pouco. E percebi o governo tentando ali reagir estrategicamente com cautela, para não cometer o erro de comemorar uma coisa que não era para se comemorar. O que você percebeu? Bom, Thaís, acho que a conduta ali da diplomacia brasileira, do governo brasileiro desde o começo é quase que, vamos dizer assim, um otimismo cauteloso, né? De certo modo, a percepção é de que a situação de hoje é melhor do que no começo do tarifaço, evidentemente, quando havia declarações recíprocas dos dois presidentes negativas, um em relação ao outro, negativo em relação aos dois países, mas isso foi mudando, né? É tijolo por tijolo, né? Essa construção. Não vejo que, off the records, há uma percepção do governo de que ganhamos, né? Ou de que estamos ganhando. Acho que nas conversas mesmo a sério, eles não manifestam isso porque, de fato, eles sabem que não ganharam. E sabem que podem perder, né? Que é um jogo em movimento ainda. Agora, apesar de ser um jogo em movimento ainda, e que a gente tem que olhar o filme, e esse filme não acabou, a fotografia de hoje ou dessa semana, ela é melhor do que a fotografia do 9 de julho, de quando o Trump anunciou esse tarifaço. Eu queria colocar só mais uma questão, Thaís. Eu participei hoje aqui em Belém de uma roda fechada com o único senador dos Estados Unidos que está na COP, né? O Shelton Whitehouse. Ele é um democrata e eu fiz essa pergunta exatamente para ele, bem direta, se Lula e Trump, na percepção dele, vão fechar um acordo. Ele disse, não sei, e ninguém vai saber. Nem eles mesmos sabem, na Casa Branca, dada todas as características pessoais do Trump, de vai e volta, uma hora é amigo, outra hora é inimigo, alguém que não dá para você confiar em uma negociação, e principalmente devido a todo o entorno do Trump, o Lorival sempre coloca isso, de ser um entorno não monolítico, né, de ter várias tendências ao lado dele. Essa é a percepção não só dele, pelo que ele falou, mas também de boa parte ali da classe política de Washington. Exatamente a descrição dessa conversa é muito interessante porque revela ali o grau de incerteza, né? Incerteza é a reação sobre tudo que Trump tem feito, mesmo que
os impactos econômicos não tenham sido tão surpreendentes negativamente. Agora, professor Vinícius, como é que o senhor enxerga, qual é a estratégia que o Brasil tem que fazer agora? O Brasil aperta mais, pressiona mais, entende essa abertura como uma possibilidade de tentar alcançar, por exemplo, uma suspensão temporária enquanto discute acordo? Me parece, Thaís, que o caminho da suspensão temporária ele é o mais razoável, como foi ventilado recentemente aí, uma suspensão de 60 dias, porque o Brasil ganharia tempo, recuperaria temporariamente competitividade perante grandes concorrentes, principalmente no caso do café, no caso da carne, né? Tem a Argentina que já tem aí acesso, ampliaram-se as cotas de exportação, mas aí a carne é mais... Precisaríamos ver os dados mais específicos, porque não necessariamente o tipo de carne, né, o corte ali que o Brasil exporta é o mesmo corte da Argentina. A Argentina tende a entrar ali no mercado americano com cortes mais nobres. Mas se ganharia tempo e o setor produtivo, me parece, ele estaria numa situação muito mais, vamos dizer, de apoio ao governo, ainda mais considerando, né, que o atual governo, o governo agora nesse momento, parece já ter perdido ali força em relação que o Lula tinha obtido quando o Trump impôs o tarifaço, em grande parte devido a uma agenda que não tem a ver aí diretamente com a questão comercial, que é essa agenda de segurança interna, mas que também tem essa pressão externa do Trump com todo esse debate sobre narcoterrorismo. Então, para o governo ganhar tempo internacionalmente, né, perante os Estados Unidos, mas também para demonstrar o mínimo de competência para o eleitor aí brasileiro e principalmente para o empresariado, essa seria a saída mais viável, até porque, Thaís, me parece que o Trump ele vai forçar o quê? Uma discussão profunda ali sendo feita pelos técnicos americanos sobre o que, na visão americana, são violações do Brasil ali na seção 301. O que passa pelas big techs, passa pelo etanol, passa por outras questões que vão muito além aí das commodities que nós exportamos para os Estados Unidos. Ótimo ponto, Vinícius. Agora, Lorival, agora sim quero te ouvir, porque a minha percepção, conversando com os empresários, é de que eles sentem que o Brasil não é a prioridade, né? Tão felizes, tão animados, tão esperançosos, né, com o avanço, que é real, é positivo, é objetivo. Nós temos que dar esse crédito aqui ao governo por ter conseguido esse avanço, mas, ao mesmo tempo, ficam com receio dessa coisa da prioridade. E aí enxergam os Estados Unidos fechando acordo com a Argentina, com o Equador, com El Salvador. Então, assim, o que sobra dessa balança para nós? Vamos entender em que lugar nós estamos em relação aos Estados Unidos, né? Assim, o presidente Trump percebeu, em primeiro lugar, que a estratégia de colocar todo aquele peso político em favor do Jair Bolsonaro era uma estratégia errada, ruim para o Trump, né? Que o Bolsonaro não tem condições de reverter a sua condenação, nem de ser candidato, e que é esse grupo bolsonarista, não a direita em maneira geral, mas o grupo bolsonarista estava enfraquecido, né? E aí ele não gosta de se ver ao lado de perdedores. Estou usando as palavras que as minhas fontes da Casa Branca me passaram, tá? Isso aqui não é a minha opinião, é como ele vê o mundo, é assim que ele fala. Não quero estar do lado de losers. E aí recriminou o Departamento de Estado por ter criado essa estratégia e tal, e mudou, olhou para o lado do Lula e falou, o Lula foi preso também, foi perseguido também, que nem eu, caça às bruxas, que nem eu e tal. Só que ele deu a volta por cima, que nem eu. Nós dois somos presidentes, então esse aqui é o meu, né? É o meu aliado, estava errado, é esse aqui e tal. Então é isso, tá? Assim, não quer dizer que ele abandonou completamente o Bolsonaro, ele gosta do Bolsonaro e ideologicamente ele está afinado com o Bolsonaro, pode fazer gestos ainda em favor, mas a estratégia agora é essa. Agora, e com relação ao preço das coisas, realmente ele está, como a gente está dizendo, sensibilizado com essa questão. E o Brasil pode aproveitar isso. Só que o Brasil vai ter que fazer concessões comerciais, porque o Trump identifica no Brasil realmente um país que faz práticas injustas no comércio, que tem tarifas muito elevadas, que faz antidumping contra os Estados Unidos à torta e à direita e que tem muita burocracia para impedir as importações. E tudo isso é verdadeiro.
Então, essa questão do déficit que o Brasil tem, isso não importa, porque a questão do equilíbrio comercial é um dos objetivos do Trump, mas a questão da justiça comercial é um outro objetivo, assim como o reshoring é um outro objetivo. Então, nada disso o Trump abandonou. E ele traz, então, Guatemala, El Salvador, Equador, que são produtores de frutas, são produtores principalmente de frutas e de café. O Equador faz café, Guatemala, El Salvador produzem café e a Argentina que produz carne. Então, conforme isso der resultado, o Trump vai jogar duro com o Brasil também. Caio, para a gente terminar, nós temos um minutinho. O governo percebe essa diferença entre o que é justo e o que é correto nessa relação com os Estados Unidos? Creio que sim. Acho que o governo, de alguma maneira, ele conseguiu separar o que é a negociação oficial com os profissionais, sejam os negociadores comerciais, ali da MDIC, sejam os negociadores diplomáticos, do que é uma negociação política. Na negociação política, eles consideram que a balança é desequilibrada e que os Estados Unidos não têm razão alguma em todas as questões que apresentou, mesmo na investigação que está em curso ali pela Secretaria do Tesouro. Agora, na negociação pragmática, oficial, comercial, diplomática, há o reconhecimento, sim, inclusive dessas questões que o Lorival coloca, tanto que parte dessas questões, o que a gente ouve, elas foram inseridas ali no tal documento super sigiloso que o chanceler Mauro Vieira apresentou aos Estados Unidos no dia 4 com a proposta de negociação e ainda aguarda essa resposta.